Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal. Dica de hoje quarta-feira, dia daquele vídeo sem enrolação e hoje o último vídeo sem enrolação aqui desse ano. E quando a gente muda o ano, né, as pessoas elas gostam de saber qual é aquela melhor ação para o próximo ano. E eu recebi exatamente uma pergunta parecida com essa. Se você fosse comprar apenas uma ação, qual seria? E aí eu transformei isso aqui como se qual fosse a melhor ação para 2023. Então curta o vídeo, se inscreva no canal e antes de você continuar o vídeo, escreve ali nos comentários qual você considera a tua ação. Vamos ver se bate com a minha também. Bom, pessoal, antes da gente começar, eu quero aproveitar para dizer uma coisa que é importante aqui da gente deixar claro. Aqui no nosso vídeo no YouTube, a gente traz conteúdo gratuito para você e quando a gente traz conteúdo gratuito para você, a gente tem que ter um pouco mais de responsabilidade. Por quê? Porque existem ações com risco maior e existem ações com risco menor. Existem ações que têm o resultado mais previsível e existem ações com resultado menos previsível. Então, quer dizer, podem haver empresas, ou pode haver empresas, que eu até acredito que vão se valorizar mais do que essa que eu vou falar aqui no vídeo para vocês. Só que são empresas que vão demandar acompanhamento, que podem ter um cenário ruim que vai acabar fazendo elas perderem muito valor. Então a gente aqui no conteúdo gratuito, já que a gente não tem como acompanhar e citar todos os riscos, a gente acaba optando por empresas que são um pouco mais sólidas, mais consistentes, mais constantes, mais previsíveis ao longo do tempo. Tá? Então é importante a gente deixar esse disclosure antes, porque às vezes vai ter assinante nosso que vai ver que lá dentro da nossa área de assinatura tem empresas talvez um pouco mais arrojadas que a gente espera um pouco mais. Por quê? Porque a gente vai acompanhar ao longo do tempo. Tá bom? Então, vamos lá. A empresa que eu acabei separando para hoje é uma seguradora, tá? E é uma seguradora por causa de 3 motivos, tá? O primeiro motivo dessa empresa seguradora é o seguinte, tá? E aí tem a ver com o cenário macroeconômico. Na minha visão, tá, o meu cenário base é que o Brasil melhora em 2023 e que por mais que esse governo talvez não faça um governo excepcional ou bom, um governo regular já vai ser suficiente para fazer as ações subirem e para fazer a inflação pelo menos ficar ali perto do topo da meta e os juros caírem. Tá? Então esse é o meu cenário base, tá? Não estou esperando um super governo, se vier até melhor, porque aí sobe mais, mas se vier um governo regular, os juros começam a cair, mas mesmo assim eles permanecem alto pelo ano todo de 2023. E sabendo que a gente tem um cenário bom em termos de negócios, com o juro alto, é excepcional para seguradoras, que é o caso da empresa que a gente está colocando aqui. Então eu escolhi uma seguradora por causa disso em um primeiro momento. E o segundo e terceiro ponto, aí eu já vou ter que abrir qual é a empresa que eu estou falando, que é a Porto Seguro, tá? O código é PSSA3. E por que a Porto Seguro? Tá? Porque aconteceu o seguinte, durante o Covid, a gente teve uma quebra da gestão da cadeia de suprimentos aí global, né? Então a gente viu que preço de aço subiu muito, preço de ferro subiu muito, o preço dos semicondutores subiu muito e principalmente teve escassez. Então acabou tendo muito menos produção de carro, muito menos venda de carro. E aí o preço dos carros novos, usados, etc., eles dispararam, eles subiram muito. Então você imagina, por exemplo, uma pessoa fez um seguro do carro dela que valia 50 mil reais, por exemplo, e pagou, por exemplo, 4 mil reais de prêmio do seguro. 11 meses depois, mais ou menos, esse carro dela, que pela tabela FIPE valia 50 mil, ele já estava valendo 70 mil. Se ela bateu, por exemplo, esse carro e o seguro teve que pagar, ele se preparou para pagar 50 mil de seguro, mas ele teve que pagar 70 mil.
Então o que aconteceu? Depois que passou aquele primeiro momento que todo mundo ficou em casa, e aí foi ótimo para as seguradoras, né? Principalmente as seguradoras de automóvel como a Porto Seguro, que é a grande parte da receita dela, o que aconteceu? As pessoas começaram a sair, o preço do carro estava lá em cima e as apólices de seguro foram feitas por um preço menor. E aí o que acontece? A seguradora teve que pagar, por exemplo, 70 mil, porque ela diz lá que ela vai pagar 100% da tabela FIP, desse exemplo aqui que a gente está falando. Pois bem, no segundo ano, é claro que a seguradora percebeu que aquele carro já vale 70 mil e ela aumentou o valor. Só que o carro aumentou 30%, 40%, isso aconteceu realmente. Só que você não pode pegar de 4 mil e subir 40% a pólice do seguro para 5.600, senão você perde muito cliente. A Porto Seguro, inclusive, ela focou em manter a margem, então ela perdeu alguma coisa de frota. Tá? Mas o que acontece? Você sobe de 4 para 5 e ainda falta uma parte. E aí no segundo ano, você começa a repor a outra partezinha de margem que estava faltando. E é isso que deve acontecer em 2023. A gente teve um 2021 já de margem menor, a gente teve um 2022 que começa a ter uma recuperação no terceiro trimestre e depois, agora para o ano que vem, a gente vai ter uma recuperação ainda adicional de margem. Tá? E aí isso fica muito claro aqui. Tá? Quando a gente olha os dados da Porto Seguro, a gente vê que ela tem aqui prêmio ganho dos seguros e aqui a gente tem os sinistros. Né? Um jeito bom da gente ver isso é pelo índice combinado. Então, se você olhar aqui, você vai ver que no terceiro trimestre de 2021 ela tinha 92,8% de despesas, tá? Despesas gerais na parte da operação. Isso sem contar resultado financeiro. E aí foi subindo até 99% e agora cai para 96%. Quando a gente passa para a parte de automóveis, a gente vê aqui que teve uma queda da frota segurada pela empresa. Por quê? Porque ela tentou manter margem. Mas e a sinistralidade dela subiu de 57, foi a 67 e agora caiu a 64. Teve uma mudança aqui em termos de empresas, está dentro dela, uma subsidiária que ela acabou incorporando, que eu não vou entrar no assunto, mas é muito plausível a gente pensar que esse 64 caiu para 62. A Porto Seguro é o maior grupo, ela sempre trabalhou com a menor sinistralidade, hoje ela já não está com a menor sinistralidade aqui, tem outros grupos que estão melhores do que ela. Então, eu acredito muito que nesses 9 meses aqui, 66,3%, possa ainda cair para 62%. Quando a gente fala de 4% em uma empresa que tem 5 bilhões de lucro, de receita, de prêmio, a gente está falando de 200 milhões a mais em um trimestre. Tá? Na verdade, nesse trimestre foi 64%. Então, caindo para 62% dá um pouco mais de 100 milhões a mais em um trimestre. Se eu falei bilhões, é milhões. Tá? Bilhões é o prêmio ganho aqui. Em 9 meses, 14 bilhões de reais, a gente estaria falando de 4%, daria 600 milhões a mais. Então, é algo bastante expressivo para entrar aqui embaixo no lucro operacional. Quer dizer, o 386 milhões poderia virar 986 milhões. E se voltar aquele valor lá de 2021, mais ainda. Só que aí entra o terceiro ponto que me faz achar que a Porto Seguro pode ser uma boa empresa, que é a parte do resultado financeiro. E aí aqui, antes de eu colocar a imagem, é importante eu explicar como é que funciona isso. Vamos lá, como é que funciona? Vamos voltar naquele exemplo, né? A pessoa tinha lá um carro de 50 mil reais, ele paga 4 mil de seguro. O que a seguradora faz? Ela pega esse 4 mil e ela investe esse 4 mil. Né? E aí ela tem a carteira dela de investimentos. O modo mais tradicional seria ela pegar isso e botar em Tesouro Selic. Quer dizer, esses 4 mil reais, ao final de um ano, geraria mais 13% para ela, então viraria 4 mil, viraria 4.520 reais se não tivesse sinistro. Se tivesse algum sinistro aí no meio do caminho, iria 4 mil virar 4.200, 4.300, 4.400, dependendo de quando for o sinistro. O que importa aqui é que a seguradora pega o dinheiro dela e ela investe em títulos.
né? Seja um IPCA, seja público, pré-fixado, CDI, ou mesmo em renda variável, enfim, ela faz um investimento que ela acredita que ela vai conseguir crescer essa carteira de investimento e ela tem um resultado extra, que é um resultado financeiro. E aí, o que a gente vê aqui na carteira da Porto Seguro? Você vai ver que nos últimos trimestres ela tem tido um resultado muito ruim. Ela ganhou 93% CDI, 83% CDI, 63% CDI, 62% CDI. Aí você vai perguntar assim, pô, esses caras não sabem investir? Né? Pô, o cara é profissional, como é que ele não entrega o CDI? É só ele comprar Tesouro Selic. Só que essas pessoas que estão ali profissionais, elas já fizeram isso no passado, em 2015. E o que elas fizeram em 2015? Elas compraram bastante pré-fixado. Se você olhar aqui, o pré-fixado ele sai de 9% e vai para 35% nesse período. Por quê? Porque o gestor que é profissional, ele não se incomoda de ficar 2, 3 trimestres ganhando um pouco menos, porque no fechamento da curva de juros ele vai ganhar muito. O próprio IPCA aqui, 44%, no fechamento da curva de juros, ele vai ganhar muito. Isso não vai aparecer no quarto trimestre. O quarto trimestre ele teve mais abertura ainda da curva de juros. E quanto é o pós-fixado? O pós-fixado é esse pouquinho aqui, ó, que saiu de 24% e foi para agora 14%, que é o tal do Tesouro Selic. Além disso, ainda tem 3%, por exemplo, no mercado de ações. Então você imagina se acontece o cenário de realmente começar a cair taxa de juro, a curva fecha, você tem uma melhora no cenário macroeconômico, porque o juro ainda continua alto, você tem uma melhora no resultado operacional reduzindo sinistralidade e você tem uma melhora no resultado financeiro no fechamento da curva, porque ela está exatamente esperando esse momento. Então eu particularmente acredito bastante que Porto Seguro vai acabar entregando um resultado muito, muito expressivo para 2023 com um nível de risco baixo. Quer dizer, se nada disso acontecer, se abrir mais ainda a curva de juros, cara, ela vai ganhar 60% CDI, que vai ser um CDI alto, que é ok, e a operação dela ela vai repassar mais um pouco, mas talvez mantenha a sinistralidade, ela mantém esse resultado. Então, quer dizer, é uma recomendação que eu posso passar aqui dentro do gratuito sem problema nenhum, né? Então, para mim, a empresa que eu compraria aqui, né, se eu fosse uma pessoa que não fosse acompanhar e fosse deixar parado para o próximo ano, seria exatamente Porto Seguro PSSA 3. Mas eu quero aproveitar para falar para vocês um último recado, que é o seguinte, né? Você que está me assistindo agora, você pode ter acesso às nossas recomendações, tá? E aí você vai ter uma listagem imensa de empresas que a gente faz cálculo de preço-alvo e etc. Até porque hoje em dia, no Dica de hoje, nós já somos 8 analistas certificados. Tá? Então, a gente tem ali o Dica Ações e a gente tem o Fundos Imobiliários. Juntando esses dois, a gente tem o Combo Ações Mais FIIs. Dentro desses produtos, a gente tem as carteiras calculadas, a gente tem o Dica Ações, a gente tem o Dica Prévia voltado para dividendos, a gente tem o Dica Beginner para quem está começando, que são ações mais consistentes, mais tranquilas e etc. E a gente tem também a carteira de fundos imobiliários, além de todo o material restante que a gente faz, porque aí tem análise setorial, tem análises em vídeos de outras empresas que a gente não está recomendando no momento, mas que as pessoas pedem, e você vai ter acesso a tudo isso gratuitamente. Tá? Por quê? Porque a gente está aí com uma promoção de 7 dias gratuito. Você clicando aqui no link da descrição, você não precisa passar cartão de crédito, você só precisa se cadastrar porque você precisa receber os dados no teu e-mail e aí você vai ter acesso a todas as nossas recomendações por esse período, por 7 dias. Não perca essa oportunidade, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Abraços, bons investimentos, feliz ano novo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.